TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve, Maria Imaculada. Aqui estamos com mais um programa Viver com Fé e Saúde, preparado, produzido com muito carinho para cada um de vocês que nos acompanham, não só aqui o nosso programa, mas toda a programação da TV Imaculada. E você que já é da nossa casa sabe que não há como começar o Viver com Fé e Saúde sem nos consagrarmos a Nossa Senhora. Agora vamos silenciando o nosso coração, feche os seus olhos e vamos entrar em oração? Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Ah, como belo quando nos colocamos nas mãos de Nossa Senhora, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas súplicas, né, gente? Sem sombra de dúvidas, quando a gente acorda e a gente se coloca nos braços de Nossa Senhora, a gente sabe que, embora as dificuldades que a gente vem enfrentando no nosso dia a dia, nós sabemos que nós não estamos sós. Até porque Deus, Nossa Senhora, coloca anjos ao nosso lado para poder também nos ajudar, para poder também nos auxiliar. Porque os anjos não estão somente ao nosso lado daquela forma como a gente não enxerga, mas que a gente sente, mas também nas pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Às vezes alguém que fala alguma coisa e aquela resposta que você estava precisando. Já passaram por isso? Sem sombra de dúvidas, é a espiritualidade que você faz presente ao teu lado. Às vezes aquela pessoa que você nem imagina que te estende a mão, que te resgata às vezes de um poço que você está à beira de cair. Prestem atenção nisso. São sinais que Deus nos mostra de que está sempre ali presente e às vezes a gente não consegue enxergar. Olha, gente, dia 30 de outubro é o dia de combate, olha só, ao reumatismo. Um trabalho todo feito em relação à questão de conscientização. E eu estou muito feliz porque aqui nosso programa hoje já está aguardando ali nesse módulo novo que nós estamos fazendo, Viver com Fé e Saúde, né? Sabe quem? Doutora Verusca Tala, ela que é médica reumatologista, já esteve em outro momento aqui com o nosso programa. Fala de uma forma muito clara, né, muito didática, para que a gente possa realmente assimilar e ver a importância que é, sobretudo, a questão do diagnóstico precoce do reumatismo, que é tão importante, e a gente saber como são as formas também de prevenção. Será que há? Vamos descobrir junto com ela? É isso. Fiquem aí, nós vamos para o intervalo e voltamos já já com o nosso programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Eu quero agradecer, claro, mais uma vez, a todos vocês que acompanham o nosso programa, vocês que dão sugestões de pauta e que nos acompanham, seja durante toda a programação da nossa TV Imaculada ou através até do próprio YouTube, gente. Então, muito obrigada por vocês que são milites, vocês que não são milites e se fazem presente aqui nessa grande família que é a Milícia da Imaculada. Nessa semana, gente, nós falaremos sobre reumatismo, como prevenir. A nossa convidada, querida, competente médica, que já esteve aqui em nosso programa e está voltando, claro, né, gente? Doutora Verusca Tala, ela que é médica reumatologista. Muito bom tê-la novamente aqui no Viver com Fé e Saúde, doutora. Olá, muito obrigada mais uma vez. Estamos juntos, né? Muito feliz pelo convite e muito feliz por estar aqui com vocês. Doutora Verusca, dia 30 de outubro é o dia de combate ao reumatismo, né? E eu gostaria que você explicasse para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, está nos assistindo, exatamente o que é que vem a ser o reumatismo e essa importância do diagnóstico precoce, doutora Verusca. Isso, exatamente. Dia 30 de outubro, então, é considerado o Dia Nacional de Luta, de Combate ao Reumatismo, né?
Mas o que seria esse reumatismo? O reumatismo é um termo popular que nós usamos para falar sobre doenças reumatológicas, né? O que seriam essas doenças reumatológicas? É um grupo de mais de 200 tipos de Nossa. doenças que acometem principalmente o nosso sistema locomotor. O que seria esse nosso sistema locomotor? As nossas juntas, as nossas articulações, músculos, tendões, cartilagens, principalmente. Então, cujo principal sintoma seria o sintoma articular, de dores nas juntas, nas articulações. Esse é o principal sintoma de um sintoma comum, na verdade, da maioria dessas doenças. É importante relatar que entre esse grupo grande de doenças reumatológicas, de reumatismo, né, nós temos o grupo de doenças que são consideradas que não tem um fundo autoimune, inflamatório, e tem um outro grupo que é um grupo de doenças autoimunes. E o que seria esse autoimune? O autoimune é aquele grupo de doenças que o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele está desregulado e ele começa a atacar o nosso organismo, né, as células sadias do nosso próprio organismo, dando sintomas. O principal sintoma comum desse grupo de doenças, seja autoimunes ou não autoimunes, é o quadro articular, no sistema locomotor. Entendi. E existe uma forma de se diagnosticar precocemente? Sim, o diagnóstico precoce é muito importante. Todo grupo de doenças reumatológicas são doenças crônicas, ou seja, não tem a cura, mas é importante falarmos de tratamento. E quanto antes nós começarmos esse tratamento, melhor, porque nós impedimos riscos, danos, principalmente nas cartilagens, nas articulações, como em outros órgãos do corpo, em qualquer órgãos do corpo, danos definitivos, permanentes, entendeu? Entendi. Então, o diagnóstico precoce, sim, a qualquer sintoma, se você tem um quadro articular principalmente, ou de dor, não imagine que dor seja uma coisa comum, não se acostume com essa dor. Ao qualquer sinal de uma dor persistente, que dure aí mais que 3 semanas, um mês, procure auxílio. Não vá achando, porque muitas pessoas, isso é muito comum no consultório. O paciente chega e fala, doutora, eu tô com dor, tenho dor há muito tempo, ou tenho algum outro sintoma, né, além da dor há muito tempo, mas eu achei que fosse, por exemplo, o meu travesseiro, eu achei, não fique, eu sempre falo ao paciente, procure auxílio, procure pelo menos primeiramente, um médico clínico geral que já vai avaliar, já vai te examinar e, ao ver a necessidade, te encaminhar já para o especialista, para o reumatologista. Então, não ache que dor é um sinal que o corpo está dizendo que algo não está bem. Então, procurar ajuda já no início de qualquer sintoma, diferente de dor ou outros sintomas, isso é muito importante. E é importante para o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce é esse diagnóstico de doenças reumatológicas, melhor vai ser o tratamento. É importante, em relação à cronicidade dessas doenças, no caso das doenças autoimunes crônicas, nós temos o que se chama de remissão. Nós não chegamos à cura, mas nós conseguimos chegar à remissão dessa doença. Ou seja, o sistema imunológico fica quietinho e não causa todo aquele sintoma, toda aquela atividade da doença autoimune. Então, é isso que o objetivo do tratamento é essa remissão. Então, é importante eu já explicar para os pacientes que não tem a cura, mas tem a remissão. E nós conseguimos a remissão, sim, com tratamento adequado e acompanhamento regular. O acompanhamento, mesmo na fase de remissão, é extremamente importante.
Até por uma questão de qualidade de vida, né? E eu vejo muito importante você dizer sobre essa questão da pessoa não se acostumar com a dor, porque às vezes a pessoa fala, né? Ah, é meu travesseiro, ah, é o colchão, é um mau jeito que eu dei. Tudo bem, pode até ser que seja, mas é preciso ser investigado, porque como você falou, quanto mais cedo se descobre, melhor essa qualidade de vida que você pode dar para o teu organismo, sobretudo, né? Exatamente, isso mesmo. E a gente evita aqueles danos definitivos, danos Exato. articulares ou danos em outros órgãos sistêmicos, seja pulmões, rins, coração, porque doenças reumatológicas podem acometer qualquer órgão do nosso corpo, né? Principalmente as autoimunes. Então, nós evitamos danos irreversíveis nesses Exato. órgãos, com um diagnóstico precoce e o tratamento mais precoce possível. E adequado, né? Com uma equipe E qualificada, especializada, né? O reumatismo é hereditário, doutora? Então, como é? As doenças reumatológicas autoimunes, elas têm um componente genético, ou seja, a pessoa tem aquela predisposição genético, né? E aliado a fatores externos ao longo da vida, que a pessoa vai tendo contato, são inúmeros esses fatores. Infecções virais, bacterianas, o tabagismo, alterações hormonais, entre outros, vai ocorrendo aquele desequilíbrio do sistema imunológico, entendeu? E Sim. causando a doença, instalando a doença. Então, não é hereditário, mas tem um fator genético, sim. Por isso a gente sempre investiga casos na família de doenças reumatológicas autoimunes. Entendi. Se tem casos de parentes, principalmente primeiro grau, de doenças reumatológicas autoimunes, e você tem sintomas, precisa mais um motivo para se investigar, o mais precoce possível. E qual que é a faixa etária das pessoas que essa doença atinge? As crianças, por exemplo, elas também podem ser acometidas? É mesmo, doutora? Exato, podem. Elas podem acometer crianças até adultos jovens, idosos. Reumatismo, a gente fala que reumatismo, doença, não tem idade. Né? Não tem, pode ser. O que nós observamos, algum grupo de doenças específicas são mais comuns naquela faixa etária. Sim. Outros grupos são mais comuns em crianças. É isso que tem, mas pode acometer qualquer idade. E quais os sintomas nas crianças, por exemplo? Porque a criança tem aquela forma, né, ativa de ter, caiu de bicicleta, pulou do sofá, enfim. E às vezes é acometido de uma dor que de repente não tem a luxação e tudo mais, né? Então quais são os sintomas nessa criança? Porque quando se fala em reumatismo, logo, geralmente é comum nós associarmos aos idosos, né? Então, na verdade, a criança às vezes pode estar sofrendo com doenças reumatológicas e a gente não está sabendo, né? Então, quais seriam esses sintomas? Exato. Observar a criança, quadro de dores articulares associado ao edema, a vermelhidão na articulação, uma febre persistente também observar. Às vezes é uma febre que dura ali algumas semanas, febre baixa mesmo, alteração no apetite da criança, observar a criança no dia a dia mesmo, a atividade, se ela está brincando bem, se aquela dor está persistindo muito, que está limitando as próprias brincadeiras, o próprio dia a dia da criança, febre e outros sintomas assim, que no geral eles são às vezes muito inespecíficos, okay. Mas quando você avalia, examina, coloca num todo e avalia os exames complementares quando necessários, aí chega ao diagnóstico. E a história na criança, observar história familiar de parentes de primeiro grau também. Tem o quadro de doenças mais comuns, autoimunes, que acometem crianças. Nós temos artrite idiopática juvenil, o próprio lúpus também, com apresentação, lúpus eritematoso sistêmico com apresentação juvenil. Então, são esses sintomas. Alterações de pele, muitas vezes, pode ter aquela dorzinha de cabeça, uma febre baixa, persistente, mais ou menos esses sintomas. Ficar alerta, sintomas que persistem. Sim. Fique alerta. Nos adultos são os mesmos sintomas? Na maioria sim, na grande parte sim.
Aí alguns sintomas diferem de grupos de doenças, né? Nós falamos que fala assim, reumatismo, a gente já lembra de doenças mais que acometem pessoas mais idosas. Esse grupo é um grupo de reumatismo, por exemplo, a artrose, que é a osteoartrite, que realmente é mais comum nessa faixa etária, né? Então, como eu falei, grupos de doenças que são mais comuns em determinadas faixas etárias, mas toda faixa etária pode ser acometida, sim. Entendi. Por doenças reumatológicas. Entendi. E como que é realizado esse diagnóstico, doutora Verusca? Então, o diagnóstico é essência, a história clínica do paciente, né? O que vê a fundo os sintomas desse paciente, quando começou, história pregressa, um exame físico bem feito, e alguns exames, quando necessários, também nos ajudam no diagnóstico. Nós falamos sempre que o diagnóstico de doença reumatológica, principalmente se tratando de doenças autoimunes, é um quebra-cabeça, realmente, que nós vamos encaixando, nós vamos conversando com o paciente sobre sua história, desde quando ele vem sentindo, quais os sintomas, perguntando de outros sintomas. Muitas vezes na consulta eu faço algumas perguntas e o paciente, mas por que a senhora quer saber isso? Porque faz parte daquele quebra-cabeça que o reumatologista está tentando montar. Entendeu? É exatamente isso. Esse é o grande desafio. E é importante eu falar isso porque muitas vezes o diagnóstico não vem numa primeira consulta, né? Numa primeira avaliação. Então, às vezes, a gente vai acompanhando, mas por isso eu falo, o acompanhamento regular, o acompanhamento frequente, constante, mesmo com aqueles pacientes já com diagnóstico e em fase de remissão, por exemplo, no caso de doenças autoimunes, esse acompanhamento é importante, mesmo em remissão. Então, o diagnóstico é isso, é um diagnóstico clínico. Tem doenças reumatológicas que o diagnóstico é só clínico. Olha. Eu não tenho exame, entendeu? É clínico, basicamente clínico. É o exame físico, a história, e aí eu fecho o diagnóstico. Entendi. Mas tem outras mas isso tem a ver com a questão do diagnóstico precoce ou o tipo de reumatismo? Não tem a ver com o diagnóstico. Tem algum grupo de doenças que o diagnóstico é feito basicamente clínico. Que o exame complementar, às vezes, nós solicitamos para nós excluirmos outras causas. Mas então, como o próprio nome diz, são complementares. Eles não são essenciais, né, ao diagnóstico. Às vezes eles são necessários, mas então o clínico, o exame físico e a história clínica bem feita são essenciais ao diagnóstico para a gente montar o quebra-cabeça. Exato. E uma vez confirmado esse diagnóstico, realmente se descobriu que a pessoa está acometida com reumatismo, tem todo aquele impacto da rotina, né, e do tratamento, do acompanhamento que é necessário, como você falou, e toda a rede de apoio. Como é realizado este tratamento, doutora? Porque você até colocou, é muito bem colocado, da importância que é de dar sequência a esse tratamento, né? Não há por que parar, né? E como que é realizado esse tratamento? O tratamento vai desde medicamentos, né, quando necessários, e é o que você observou. Mudança de hábitos de vida. Isso faz parte do tratamento. Não é apenas o medicamento é essencial. E mudança de estilo de vida, exercício, atividade física, sempre individualizada. O tratamento é muito individualizado, personalizado. Cada pessoa não é uma receita de bolo. Assim como o diagnóstico é um grande quebra-cabeça, o tratamento, a gente tem que falar que esse é o grande desafio. Cada pessoa, por mais que seja o mesmo diagnóstico, por exemplo, artrite reumatoide, mas cada pessoa tem aquelas limitações, o dia a dia. Então, eu falo muito isso, eu gosto de citar isso, porque às vezes a pessoa conversa, eu também tenho artrite, o meu amigo, é muito comum isso às vezes no consultório, mas eu estou tomando remédio, mas o tratamento vai além do medicamentoso, vai atividade física, exercício físico, lógico,
prescrito individualmente, tá? Em Aham. cada fase da doença. Sim. E a alimentação, o acolhimento familiar, de amigos, é muito importante, por tratar-se de doenças crônicas, né? Então, isso tudo influencia muito no tratamento. Até porque, se a família não estiver inteirada de como é essa doença e de como é o tratamento, pode chegar até a imaginar que está fazendo o corpo mole, que está com Exato. frescura. Se você quiser, você pode fazer porque não dói tanto assim. Então, é importante que essa Isso. família esteja inserida realmente como rede de apoio nesse acompanhamento, não? Exatamente, você tocou num ponto extremamente importante. Exatamente. Isso mesmo, tem que ter. É o que eu falo aos pacientes: tirem as dúvidas, né? Nas fontes certas, lógico, né? Com o seu médico especialista, melhor ainda. Tem que ser tire todas as dúvidas. Ter o conhecimento, o familiar ter o conhecimento também do que está acontecendo, né? De como lidar na fase de remissão, na fase que às vezes a doença entra em maior atividade, principalmente no grupo de doenças, como eu falei, que os exames não auxiliam no diagnóstico, né? Exato. Principalmente estabelecer esse vínculo de confiança no profissional que está assistindo o seu familiar, não, doutora? Porque senão começa a colocar aquela questão de dúvida, né? Mas será que realmente? Será que isso? Será que aquilo? Então, a importância de estabelecer esse vínculo de confiança faz toda a diferença no decorrer desse tratamento, né? Faz, exatamente. Faz toda a diferença, é isso mesmo. Doutora, e no caso do paciente, ele relutar e ele passar por um processo de negação e falar, não, eu não quero porque não é isso, e ele acaba desistindo do tratamento. Quais são as consequências que isso pode acarretar na sua vida, na sua saúde? Então, exatamente. Infelizmente, o não tratamento, o não acompanhamento pode levar a danos, às vezes irreversíveis. Dependendo da doença, pode levar até a danos irreversíveis mesmo, de órgãos, por exemplo, um quadro de falência múltipla, falência renal, dependendo da doença, né? No caso. E até a óbito. Exato. Olha só. Então, é da importância realmente, né, de seguir esse tratamento Sim. adequado, porque não é qualquer tratamento, como você falou, né? Às Sim. vezes é da mesma família, tá no mesmo núcleo familiar, na mesma casa, tem o mesmo diagnóstico, mas é diferente. Isso precisa ser respeitado, né, doutora? Isso, esse é outro desafio dentro das doenças hematológicas. Isso precisa ser informado. Cada paciente reage de uma maneira ao remédio, né? Cada paciente precisa do tratamento individualizado mesmo. Exato. Até porque quanto mais o paciente sabe a diferença, não só o paciente como a família, nessa rede de apoio, o que é a doença e o que é o tratamento, além de poder aderir, ter uma adesão a esse tratamento, ele também consegue estabelecer nele mais estratégias de enfrentamento diante dessa nova realidade, né? Exatamente, isso mesmo. Esse é o grande desafio. Exato. Aguarda aí um minutinho que nós já conversaremos, seguimos a conversa, ok? Porque, queridos, nós precisamos ir agora para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Olha, gente, quero agradecer sempre cada um de vocês que nos acompanham toda a programação da TV Imaculada, seja aqui na TV ou então pelo YouTube também, né? E eu quero dizer que você também faz a programação da nossa TV Imaculada, dando sugestão de pauta, inclusive. Olha aqui, pedido de oração também, né, gente? Por favor, os nossos programas maravilhosos aí, oracionais. Você vai ligar no 3349-1015. Gente, é 24 horas no ar esse telefone. Você pode ligar a qualquer momento. Para pedido de oração, para você poder dar uma sugestão de pauta, para você poder também dar alguma informação que você acredita que seja relevante aqui para a gente. Ou você pode ligar também no 3349-2358 e tem o WhatsApp também,
9347-0532. Nós contamos com a participação, sobretudo, de todos vocês, porque vocês nos ajudam a fazer o programa, a fazer também toda a nossa grade. É para você e você também pode contribuir conosco. E nessa semana, gente, nós estamos falando sobre reumatismo, como prevenir. É que dia 30 de outubro é o dia de combate ao reumatismo. E nós estamos aqui com ela, que já esteve aqui em nosso programa, excelente profissional, a doutora Verusca Talla, ela que é médica reumatologista, já trouxe muita informação aqui pra gente no bloco anterior. E agora a gente vai poder ouvir um pouquinho mais ela, reúnam todos aí, para a gente poder seguir aqui o nosso papo com a doutora Verusca, que está excelente, né, doutora Verusca? Obrigada. Vamos lá, continuando. A gente fica pensando, doutora, em relação àqueles pacientes que não têm plano de saúde. Ele sente alguma dor, ele tem algum processo inflamatório, de repente, no corpo dele, enfim. E aí ele precisa ir ao médico, você falou, pode iniciar pelo clínico geral, que aí daí ele vai direcionar para um especialista. Mas isso também, nós podemos encontrar na rede SUS? Isso também pode ser acompanhado também pelo SUS, doutora? Sim, temos sim. Pela rede SUS temos os especialistas, né, reumatologistas que são credenciados. Como é que funciona? Exatamente dessa maneira. Ao sentir um sintoma persistente, né, que chame atenção, principalmente dor articular, por mais de 3 semanas, procure primeiramente pela rede pública, o clínico geral. Aí o clínico geral, ele vai avaliar e vai verificar a necessidade desse encaminhamento para o reumatologista e fará o encaminhamento. E tem os reumatologistas credenciados, sim. Inclusive, o SUS também fornece, em alguns casos, principalmente nas doenças autoimunes, por exemplo, falando em artrite reumatoide, as espondiloartrites, o próprio lúpus, tem as medicações específicas para essas doenças. São algumas medicações que são de maior custo, né? Que são os imunobiológicos, imunomoduladores, né? São medicações mais específicas para essas doenças autoimunes, que também são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Excelente. Doutora, me diz uma coisa, uma outra doença não tratada, ela pode evoluir, de repente, para um reumatismo? O que acontece, nós precisamos estar bem atentos, como desde o início, os sintomas de doenças reumatológicas, como eu falei, são sintomas muito inespecíficos, são sintomas gerais, uma dor articular, uma febre, até febre, perda de peso, aquela fadiga, aquele cansaço, aquela astenia, queda de cabelo, enfim, sintomas inespecíficos, gerais. O que precisamos estar atentos no diagnóstico certo, se não há alguma outra doença ali, se é a própria doença reumatológica ou se não é alguma outra doença, né, alguma infecção. Esse é o grande desafio, fazer o diagnóstico certo, né? E descartar diagnósticos diferenciais. Entendi. Mas esse é importante. Entendi. E uma doença reumatológica, ela pode ser degenerativa? Sim, com certeza. Pode sim, principalmente se feito o diagnóstico muito tardio. Muitas vezes, infelizmente, ainda temos, por exemplo, falando em artrite reumatoide, chega-se a fazer o diagnóstico depois de anos já de doença instalada, né? Por inúmeros fatores, né? Que o paciente, infelizmente, não conseguiu chegar naquele especialista. E aí, às vezes, o paciente vem já com quadro já irreversível, dano irreversível articular. Tem outro grupo de doenças também, que são mais degenerativas crônicas, que é o grupo do reumatismo, que nós falamos, a osteoartrite, por exemplo, é um quadro. Principalmente nesse grupo, o tratamento não é minimamente medicamentoso, o tratamento é principalmente
fortalecimento muscular, exercício, o movimentar-se e hábitos de vida saudáveis. Ou seja, dia 30 de outubro, que é o dia de combate ao reumatismo, não precisa ficar só fechado nessa data de 30 de outubro, é preciso ampliar essa conscientização, né, doutora? Porque vendo você falar, o que eu imagino? Que pessoas ficam curtindo aquela dor e tomando qualquer remédio para dor, e aí vai só protelando, na verdade, esse diagnóstico, e quando chega para ti, não é que não tem mais o que se fazer, mas é porque a qualidade de tratamento, a qualidade de vida, quer dizer, dessa pessoa se esvaiu, e isso pode acarretar, sobretudo na questão da saúde mental desse paciente, dessa família, né? Como caso de depressão, por exemplo, né? Exatamente, isso mesmo. Não podemos limitar apenas a um dia ou a um mês. Exatamente, essa conscientização tem que ser persistente, tem que sempre, né? Essa conscientização, o saber o que conhecimento, ampliar divulgação, né? Do que é esse grupo de doenças. E hoje, quais são assim as maiores dificuldades que vocês, nesse recorte da área da saúde, têm por conta do controle dessa doença, doutora? O que esbarra mais ainda aí para vocês? Alguns pontos, exatamente. O diagnóstico precoce, né? Porque muitos pacientes, infelizmente, ainda não têm aquele acesso ao especialista, né? Principalmente na fase inicial da doença, que é essencial, e o tratamento também. Não tem acesso, infelizmente, ainda há muito que se melhorar no acesso, tanto a medicamentos, como o tratamento não medicamentoso, né? Que é a fisioterapia em determinada fase, o exercício físico, a atividade física, a psicoterapia, o acompanhamento com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com nutricionista. Então, isso tudo faz parte do tratamento, do acompanhamento desse paciente. Então, esse ainda há muito, infelizmente, a melhorar. Olha, e a pessoa às vezes não procura, por exemplo, na Rede SUS, achando que não vai encontrar a resposta para aquela dor? Exato, e às vezes demora um pouco, né? Pela demanda, né? Falando da rede pública, infelizmente há um pouco aquela demora. Há isso também, alguns pacientes protelam, não procuram, não, é uma dorzinha, vai passar, vai tomando, vai se automedicando. Uma observação e um apelo que eu faço a todos que estão assistindo: não façam automedicação. Por mais simples assim que vocês possam imaginar, não façam isso. Procure atendimento. O clínico geral na sua rede mais próxima, pública, procure esse atendimento. Não se automediquem, né? Nós passamos também, estamos saindo, se Deus quiser, da fase de pior crítica da pandemia. Sim. Então, isso também não é que prejudicou, mas também ficou um pouco mais, como eu posso dizer, o acesso, né? Ficou mais limitado um pouco ainda o acesso, por questão, né, da pandemia, da necessidade do isolamento, enfim, de inúmeros fatores, né? Então, isso também nós precisamos observar um reflexo disso nos dias de hoje, né? Exato. Doutora, existe essa conscientização da prevenção do tratamento precoce, ou você observa que acontece um pouco mais de descuido das pessoas em relação à qualidade de vida, em relação à sua saúde, aquela dorzinha que a pessoa vai curtindo? Isso, exatamente. Ainda precisamos melhorar em relação a isso, né? Ao autocuidado, à autoobservação, procurar auxílio especializado, auxílio médico ao mínimo sinal, isso é muito importante. Ainda precisa melhorar.
as pessoas ao redor daquele outro que sente dor e que tem esse descuido, ele também pode, de certa forma, ajudar, né? Porque como você trouxe no bloco anterior, sobre os sinais e sintomas das crianças, que os pais precisam estar atentos, né? Ou o cuidador precisa estar atento nessa mudança, inclusive do comportamento da criança. Então, nessas pessoas que têm esse descuido, porque a gente percebe quando uma pessoa está disfarçando a dor, né? De que forma de que forma que você acredita que essas pessoas ao entorno deste paciente pode ajudar também? Porque aí é uma forma, sobretudo, de fazer com que esse paciente procure ajuda. Exatamente, exatamente isso. Isso é muito importante. Muitas vezes eu faço questão do paciente, por exemplo, vir com um acompanhante. E algumas vezes o paciente não. Ah, doutora, mas precisa? Eu falei, precisa, é bom. Porque eu sempre pergunto, o que você tem observado? Às vezes, num comportamento, a pessoa, uma irritabilidade, você com dor crônico o dia inteiro, você não vai ficar bem. Você vai ficar mais, né? Lógico, ninguém fica bem emocionalmente, né? Com aquela dor física, emocionalmente vai ficar mais abalado. Então, são observaçõezinhas que quem convive com você pode observar melhor. Não apenas crianças, é como as crianças que observam seus filhos, ou os pais, perdão, que observam seus filhos, o seu marido ou esposa, né? Primo, avô, tio ou amigo mesmo, que convive no trabalho por 8, 10 horas aí no dia, pode estar auxiliando e observando e ajudando esse colega, o próximo, né? Ajudando o próximo. Até porque quando o indivíduo, mesmo enquanto ser humano, quando está com alguma dor, né, além de não ter qualidade de vida, a gente acaba se fragilizando, né? Nós nos tornamos muito frágeis, né? E isso muda, sem sombra de dúvidas, até na produtividade, né? Como você falou. Às vezes o colega de trabalho pode observar isso também, né? Isso, exatamente, exatamente. Com certeza. Você trouxe para a gente em relação à questão de que é possível, sim, controlar essa doença. É possível, sim, ter qualidade de vida fazendo todo o tratamento, seja ele medicamentoso ou então as outras formas de abordagem deste tratamento, né? E quando a gente fala em relação à prevenção, aquelas famílias que já têm alguns casos, né? Apesar que não é só quando se tem caso na família que pode ser diagnosticado com reumatismo, né? Pelo que eu entendi. Mas de que forma que essas pessoas, que nós, enquanto, né, população, podemos fazer no sentido de uma prevenção, doutora Verusca? Sim, o que eu sempre falo é o seguinte: estarmos atentos aos mínimos sinais que o nosso corpo nos mostra em relação a sintomas, né? E já procurar auxílio médico, né? Já procurar os mínimos sinais. E mantermos hábitos saudáveis de vida. Uma alimentação equilibrada, balanceada, prática regular de atividade física, de exercício físico, conforme as suas possibilidades, as suas limitações. Todos nós podemos, né? Alguma maneira. Não, por exemplo, eu sempre falo para os pacientes, caminhar. Você tem algum cachorro, por exemplo, em casa? Passear com o cachorro. Alguma atividade física que seja... O grande desafio é que ela entre no seu dia a dia, no seu cotidiano. Assim como a alimentação balanceada, o dormir bem, procurar ter uma boa noite de sono reparadora, né? E na medida do possível, o controle também do estresse emocional, do nosso emocional. Então, são situações que vão nos ajudando. E o mais importante, falando em doenças reumatológicas, é procurar auxílio especializado, procurar ajuda médica especializada ao mínimo sinal que seu corpo estiver mostrando que algo não está bem. Não hesite, não demore. Isso é o mais importante. Fazer esse enfrentamento que é necessário, né? E não ficar curtindo essa dor. E a gente vai repetir isso porque isso é muito sério. Porque, como você falou, quando não existe esse diagnóstico, quando o diagnóstico acontece de forma tardia, as consequências são irreversíveis, né? E não vai ficar só naquela questão daquela dor que está sentindo naquele momento, né? Não, exatamente. São danos irreversíveis mesmo. E pode ter um final
muito ruim, né? Exato. E uma coisa que eu falo muito é: nós precisamos estar bem para podermos cuidar do nosso próximo, né? Próximo, mas próximo, seja na família, né? Seja no ambiente de trabalho, né? Auxiliando o nosso colega de trabalho. Então, olhar para você, autocuidado. Você precisa estar bem para que você esteja bem num todo, né? Exato. Nesse mundo em que vivemos. Se a gente não cuidar da gente, como é que a gente vai conseguir cuidar do outro, né, doutora Verusca? Isso, exatamente, exatamente. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem seria essa: cuide-se. Você estando bem, você vai poder cuidar do seu próximo, né? Você vai ter condições de cuidar do seu próximo. Então, olhe para você. Muitas vezes, não veja o olhar para você como uma forma egoísta. Não, você é uma forma de você se cuidar. Ninguém melhor do que nós mesmos, que cada um de nós, para sabermos o que está acontecendo. Então, procure ajuda. Não ache, não minimalize, não fale, por exemplo, não, isso não é nada, isso é uma noite, o meu colchão, enfim, é um exercício que eu fiz mal feito, vai passar. Não, se algo está persistindo em sua vida, né, no seu corpo físico, está demonstrando que algo não vai bem, então procure auxílio logo no início. Não deixe que isso traga prejuízos maiores na sua vida. Verusca Talla, médica reumatologista. Querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde. Foi muito bom tê-la conosco para falar desse tema que é tão importante, sobretudo em relação à questão da qualidade de vida, para que a gente não fique nutrindo e curtindo dor em casa, que a gente possa realmente ir em busca, né, de vida saudável para nós e para nossa família, né? Exatamente, isso mesmo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou muito feliz em poder participar, tá? Obrigada mesmo, de coração. Muito obrigada. Um beijo para você, Nossa Senhora te proteja, você, sua família, seus projetos, seus pacientes, porque eu percebi que a sua imagem é incrível, né? A gente tem esse olhar diferenciado em relação e sobretudo a comportamento. Quando a gente falou desses pacientes que de repente não voltam, ou então de repente atrasam o tratamento, ou então de repente boicotam, é incrível como a fisionomia muda no sentido da preocupação, da responsabilidade que você tem do bem-estar de cada um deles, e isso é muito lindo num profissional da saúde, assim como você. Então Deus te abençoe cada vez mais a sua caminhada e que Nossa Senhora proteja a ti. Todos nós. Amém, querida. Todos nós. Deus te abençoe. Muito obrigada. Nós quem Obrigada agradecemos. mesmo, de coração. Um beijo para você, fica com Deus. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, feliz, né, e grata mais uma vez, doutora Verusca, pelo seu sim, aqui a nossa TV Imaculada. Muito obrigada mais uma vez, sempre, né, você nos ajudando aqui, trazendo informações tão relevantes e neste recorte agora acerca do reumatismo. Então, um grande abraço para todos vocês aí, que Nossa Senhora possa protegê-los e conduzi-los cada vez mais. Muito obrigada, querida, mais uma vez. E você, chegou agora, quase ao finalzinho do nosso programa? Não há problema algum, porque você pode acompanhar o Viver com Fé e Saúde nas reprises que acontecem no decorrer da semana, ou se inscrevendo também no YouTube, porque nós estamos lá no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Você vai ter acesso, gente, a toda a programação da TV Imaculada, sobretudo na questão oracional também. Mas eu te peço, se inscreva no canal, tem aquela parte vermelhinha, está escrito de vermelhinho, inscrever-se. Clica ali, se inscreva e, além disso, clica no sininho para você poder receber as notificações dos programas que são baixados lá. E aí você pode assistir no seu momento, naquele tempo que você tiver, o nosso programa. E se gostar, curte e comenta, isso vai sem sombra de dúvidas nos ajudar também, tá bom? Se você quiser fazer sugestão de pauta, pode fazer por lá também, sem dúvida alguma.
E eu quero agradecer agora a cada um de vocês que nos acompanham, a todos vocês aí que se fazem presente sempre. E é uma alegria muito grande nós estarmos aqui com a TV Imaculada, levando a vocês também não só essas informações relevantes acerca da saúde, né, mas também, sobretudo, acerca da fé. Um grande beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!